pessoal, Cristiano Forte falando. Então hoje nós vamos falar sobre regressão múltipla, né? Conforme a gente já tinha comentado na aula anterior. Então eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de regressão múltipla. Eu espero que vocês leiam o material que eu passei para vocês. Ele vai mais na técnica, então assim, esse vídeo ele é mais de uma superficial sobre a teoria, mas é importante que vocês deem uma lida no material que eu passei para vocês. Não tem nada lá que é muito complicado e eu recomendo bastante que vocês leiam lá, tá? Porque já é filtrado, é todo em português, eu acho que vocês não podem deixar de estudar esse material, tá? Bom, muito bem. Então aqui nós temos aqui, começamos aqui com uma equação, né? Isso aqui é uma equação de uma regressão múltipla. A gente vê que pode ter um monte de variáveis, né? A gente olha isso aí e fala, meu Deus, eu nunca vou saber interpretar, analisar uma coisa dessas, né? É impossível. Tem um alfabeto grego inteiro aí, isso é impossível. Mas a gente vai ver que não. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre para que serve, né? Como é que isso funciona, né? Então vamos lá. Então eu começo aqui dizendo o seguinte, olha, uma turma, quando eu estou falando que uma turma é alunos, tá? Numa sala de aula. Uma turma com menos alunos é fator determinante do melhor desempenho escolar futuro? Tá, então a pergunta de pesquisa aqui seria o seguinte, será que hoje em dia tem essa discussão, até hoje essa pesquisa é muito antiga, da década, se não me engano, da década de 70, foi feita nos Estados Unidos, e já com certeza já fizeram várias outras pesquisas, né, a respeito desse assunto, mas a pergunta é, será que uma turma com menos alunos, né, seria determinante para que no futuro esses alunos tivessem um desempenho melhor, né? Então, a gente está aqui trabalhando como se fosse uma regressão simples, né? Com apenas uma variável, que é a variável da quantidade de alunos na turma. E aí, obviamente, alguém vai rapidamente pensar que, peraí, poxa vida, eu acho que tem outras coisas que são importantes, né? Será que a gente não está aqui vendo não seria necessário analisar outras informações? Então, por exemplo, não seriam outras vantagens ocultas pela redução das turmas as verdadeiras responsáveis pelo melhor desempenho? E isso, se é que eu não estou nem afirmando, tá, gente, que tem melhor desempenho, não, estou dizendo assim. Se a gente vai pesquisar isso, a gente não pode colocar só uma variável, né? Por exemplo, eu posso dizer que turmas menores podem representar maior investimento. Então, talvez está faltando uma variável do orçamento da escola, do salário dos professores, uma série de outras questões que são intrínsecas. Essa questão é muito importante, elas estão ocultas dentro da história de que naquela determinada escola a turma é menor. Então, muitas vezes a gente tem problemas com pesquisa justamente porque não foram avaliadas as variáveis ou as questões que deveriam ter sido analisadas, né? Então aqui tem outro comentário. Outras características das escolas não afetam o desempenho? Por exemplo, será que a escola está perto do centro, a escola ser rural, a escola ter coleta de lixo, a escola ter biblioteca? Será que não há outros fatores que determinam o melhor desempenho escolar futuro? Então o que acontece? Onde que eu quero chegar? Nessa frase aqui, ó. O viés de fatores omitidos pode fazer com que os resultados obtidos por OLS sejam viesados. OLS, pessoal, é a sigla de mínimos quadrados ordinários em inglês, que
a metodologia de regressão linear, tá? A gente utiliza como metodologia Ordinary Least Squares, que é a mesma coisa de mínimos quadrados ordinários, que é a teoria que vocês estão, né? Eu não preciso falar sobre isso aqui, que vocês já estão estudando. Mas a questão é a seguinte: quando você tem fatores omitidos ou variáveis omitidas, isso pode trazer resultados viesados. O que é viesados? É que eles não estão corretos, eles possuem um viés, eles possuem uma distorção, vamos pensar assim. Não é que ele está completamente errado, mas ele está distorcido. Sabe quando você coloca uma colher na água e devido à mudança de densidade, a colher muda a direção dela, parece que a colher está quebrada assim? Então aquilo lá seria uma forma de expressar o que é viés. Você está vendo alguma coisa um pouco diferente daquilo que é a realidade. E isso é um viés. E então, às vezes, você está encontrando um resultado que ele é mais forte do que ele é na realidade, ou às vezes ele é mais fraco do que é na realidade. Então, esse é um fator relevante para a falta de variáveis. Então, ó, na regressão múltipla, podemos adicionar as variáveis omitidas e, dessa forma, estimar o efeito de um determinado regressor, mantendo-se as outras variáveis constantes. Isso aqui é uma coisa muito legal, um pouco difícil de entender, mas extremamente interessante do cálculo de regressão linear múltipla. Tá? A gente vai evoluindo isso daí. Então, ó, a regressão linear múltipla possui as mesmas características da regressão linear simples, é aquilo que a gente fez lá, é a mesma, inclusive, interpretação. A diferença é que existem vários regressores ou variáveis independentes. A análise de cada variável é realizada em caráter de ceteris paribus, que significa mantendo-se as demais constantes. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês isso com calma na hora que a gente começar a falar sobre alguma regressão, mas esse aspecto de que a gente vai usar mais de uma variável para explicar. Então, por exemplo, a gente quer explicar o preço de um automóvel. A gente pode usar, então, várias variáveis e não uma só, como a gente estava utilizando. A gente pode utilizar a potência do motor, pode utilizar o peso do carro, porta-malas, se ele é nacional ou se ele é importado, ou seja, a gente pode usar simultaneamente mais de uma variável. E uma coisa muito importante é que essas variáveis podem ser analisadas uma a uma, ou seja, mantendo-se as demais constantes. O que acontece quando eu mudo o peso do carro? Então a gente pode fazer essa pergunta para uma regressão e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Se vocês ficarem com dúvida em relação a isso, me perguntem na aula o que é ceteris paribus. Tá? Bom, então aqui na regressão linear simples, o que a gente tinha? A gente tinha o beta 0 e o beta 1, não é isso? Então lá a gente tinha só esses dois. Opa! Por que não funcionou aqui? Então a gente só tinha esses dois. Ó. A nossa equação lá ó, era um pedacinho desse aqui. A gente só tinha uma variável x. Só que agora a gente pode ter x2, pode ter x3, pode ter x4, pode ter x5. Né? Você pode ter quantas variáveis forem necessárias. Né? Existem regressões com 30, 40, 50 variáveis. Não tem muito problema com relação a isso. É óbvio que tudo tem um custo, né? Quando a gente tem muitas variáveis, você vai acabar tendo problema de ter que ter uma amostra muito grande. Pessoal, então a gente está buscando o conteúdo dos coeficientes, né? Beta 1, beta 2, para cada uma das variáveis que a gente está analisando. Então vamos imaginar que isso aqui é o peso do carro, o x2 é o preço, é a potência do motor, o x3 é, sei lá, o tamanho do porta-luvas, ou se o carro é nacional ou importado. Então a gente pode ter várias variáveis, a gente quer saber o quê? Se, por exemplo, o beta 2, se ele é positivo, se ele é negativo, ou se ele não tem significância estatística. Basicamente a mesma coisa e as mesmas regras. Né? Agora, uma coisa importante
é o que eu chamo aqui de do modelo, né? Então, ó, limitações. O que a gente não pode fazer com uma regressão? Olha, eu não posso atribuir causa e efeito, tá? Uma das ferramentas para atribuir causa e efeito é a regressão múltipla, tá? Ok. Só que é o seguinte, ela é uma delas. Existem outros fatores que você precisa trabalhar para fazer uma causa e efeito. E basicamente são três. Uma regressão bem estruturada, e isso não é fácil de fazer, depois a gente vai trabalhar com isso. 2, uma teoria que embasa isso. E 3, algum outro tipo de explicação complementar que a gente chama de robustez. Tá? Então, a regressão sozinha jamais você pode utilizar ela para atribuir causa e efeito. Exemplo, fumar causa câncer. Para você fazer essa afirmação, você precisa de mais do que uma regressão. Tá? Não dá para usar só a regressão para atribuir causa e efeito a alguma coisa. Tá? As relações encontradas não são perfeitas e apresentam sempre um determinado nível de erro. Tá? Esse nível de erro, vou voltar aqui na anterior, é representado por esse Uzinho aqui, ó. Então, sempre que vocês forem rodar uma regressão, a regressão nunca vai dar perfeita, ela sempre vai ter um erro. E o erro está aqui. Só que vocês devem ter estudado lá, espero que estudem, é que o erro, ele sempre, a média dos erros é zero. A soma dos erros é zero. Então, o que acontece? Os erros de uma amostra, eles se anulam, mas qualquer observação sempre vai ter um nível de erro. Tá? Então, ó, exemplo, a renda não é afetada apenas pelo tempo de estudos. Outros fatores também afetam a renda, que é, por exemplo, já citando pesquisas reais, o nível de escolaridade dos pais. Então, a gente falar que estudar mais aumenta a renda, pode até ter uma carga, essa variável tem uma carga positiva, mas você não pode deixar ela sozinha, porque existem outros fatores escondidos ali, que é o seguinte, é que quando os pais têm curso superior, a chance dos filhos ter é bem maior. O nível de escolaridade do cônjuge, a experiência de mercado da pessoa e outros fatores. Quais? E aí muita gente está pesquisando até hoje o que fatores afetam a renda. Então, quais fatores afetam a renda? Não sei, né? Então, nós temos muita gente que quer pesquisar sobre isso, e aí não dá para pesquisar do nada, tem que ter uma teoria, tá? Sem teoria, sem buscar teoria, a não ser que você busque novos paradigmas, novos assuntos, e aí você pode buscar, mas também não é simples, você vai ter que embasar muito porque que essa sua nova ideia está trazendo contribuição. Aqui nos pressupostos eu não vou falar sobre isso aqui nessa apresentação. Isso aqui está tudo na teoria dos livros que eu passei para vocês lerem. Aqui a gente tem alguns problemas de regressão, que são os problemas, e a gente vai ter que dar depois uma estudada sobre isso, que é a multicolinearidade, a heterossedacidade e a autocorrelação. Esses três, pessoal, eles estão marcados aí porque eles têm solução simples. O material que a gente usa aqui, a gente não trabalha com séries temporais. Então, séries temporais, a gente não precisa se preocupar com ela. A gente não trabalha em administração praticamente com séries temporais. Multicolinearidade e heterossedacidade são fáceis de corrigir quando a gente está trabalhando com os Stata. A gente vai aprender a corrigir isso daí, talvez na próxima aula já. Quando a gente tem variáveis independentes, ou seja, as variáveis que a gente está trabalhando, x1, x2, x3, elas têm correlação entre elas. E isso aqui não, isso é um problema, se for alta correlação.
Heterocedacidade é quando eu tenho a variância da amostra não é constante, porque isso aqui é um dos pressupostos dos mínimos quadrados ordinários. Mínimos quadrados ordinários. Agora, esse problema aqui, ó, endogeneidade, a gente vai falar muito sobre ele mais para frente. Esse problema não tem solução estatística, tá? Ele tem algumas ferramentas que melhoram a endogeneidade, mas ela não tem uma solução simples. E esse é um problema gravíssimo que a gente tem praticamente em todas as pesquisas de negócios. Falou que a administração de empresas está ligado com endogeneidade. E o que é isso? É quando a gente tem variáveis com causalidade simultânea endógena, por isso chama endogeneidade. O que é causalidade endógena? É o seguinte, pessoal, endogenia está ligado com a palavra interna, internamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o dos dividendos versus investimentos versus endividamento. Então, olha só, uma empresa, eu estou dizendo para vocês que dividendo, investimento e endividamento são variáveis endógenas. O que significa isso? Quando uma empresa paga dividendos, sai dinheiro do caixa dela. Quando ela faz investimento, sai dinheiro do caixa dela. E quando ela faz um endividamento, entra dinheiro no caixa dela. Então, o que acontece? Quando uma empresa paga dividendo, automaticamente ela tem que cortar um pouco de investimentos. Então, essas duas variáveis estão muito ligadas uma com a outra e uma não causa a outra. Investimento causa dividendos ou dividendo causa investimento. Elas estão com uma causalidade simultânea. E a mesma coisa no endividamento. Quando eu faço um endividamento, provavelmente ou eu vou fazer um investimento ou eu vou fazer um pagamento de dividendos. Então, essa relação é muito comum e ela é muito forte. Toda empresa, ao definir o seu nível de dividendos, por exemplo, ela acaba afetando o investimento dela. E ao definir o seu nível de investimento, de endividamento, ela também pode mitigar os investimentos e o dividendo. Então, ou seja, essas variáveis estão extremamente ligadas uma à outra e elas têm uma causalidade simultânea. E todas as vezes que a gente vê isso, a gente tem um problema de endogeneidade. E aí, quando você coloca essas variáveis numa regressão, elas vão trazer resultado errado, tá? Então, muita gente usa variáveis endógenas e elas estão erradas, elas não poderiam estar ali, elas são usadas, elas estão erradas, tá? Então, esse aqui é um problema que a gente tem que trabalhar depois. Antes da gente entrar nos exemplos, eu não vou entrar nessa aula, já vamos finalizar, é a questão do R quadrado ajustado. A gente já falou sobre R quadrado, né? E vou aproveitar aqui e falar um pouquinho mais de R quadrado, a gente não conversou sobre o R quadrado, e na regressão múltipla existe a figura do R quadrado ajustado, ou adjusted, né? R2. O Stata apresenta como adjust R2. O que é o R2, pessoal? O R2 ele é a fração da variância da amostra de Y que é explicada pelos regressores. Então eu falava assim, 30% do preço de um carro é explicado pelo peso dele. Isso é medido pelo R2, né? A gente falou exatamente sobre isso, que o R2 consegue medir qual é a variância de Y, ou seja, o que faz mudar o preço? Olha, 40% da mudança do preço é causada pelo peso do carro. Beleza. Só que tem um problema. O R2 sempre aumenta quando se adiciona uma nova variável. A forma de calcular ele causa isso. Então, o que acontece? Todas as vezes que você faz uma regressão múltipla, coloca mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco variáveis, o R2 aumenta e você vai pensar assim, nossa, eu sou muito bom, porque todas as variáveis que eu coloco nesse modelo melhoram o R2. Mas você não é tão bom assim por esse lado, né? Pode ser muito bom, mas não é por causa disso que você pode dizer que você é bom. O que acontece é o seguinte, nós precisamos
calcular isso de uma forma melhor. E aí o R2 ajustado nasceu. E o R2 ajustado, ele é ajustado pelo quê? Pela quantidade de variáveis. Então, para resolver esse problema foi criado o R2 ajustado, que leva em consideração o número de regressores, ou seja, o número de variáveis que a gente está usando. Então, quando uma variável é adicionada ao modelo, sem que ela traga contribuições para o modelo, o R2 ajustado será menor do que a versão com menos variáveis. De modo geral, não se deve usar o R2 não ajustado em regressão múltipla. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está com uma regressão com 4 variáveis, e essa regressão com 4 variáveis deu um R2 de, sei lá, 0,4. Com 4 variáveis. Aí você vai colocar uma variável a mais, 5. O que vai acontecer? Pode acontecer do R2 cair, ou pode acontecer do R2 aumentar. Então, se o R2 ajustado for para 0,44, significa que essa nova variável que você colocou trouxe mais informação ao modelo. Mas pode acontecer do seu R2 cair para 0,38, indicando o seguinte, indicando que aquela variável que você adicionou não trouxe contribuições ao seu modelo, ou seja, o modelo com 4 variáveis, eventualmente, tem um R2 melhor. Tá? Então, é assim que a gente olha o R2 ajustado, tá? Porque ele leva em consideração a quantidade de variáveis que a gente tem. Bom, a gente vai fazer na aula alguns exemplos, né? E a gente também vai fazer a análise dos modelos. Isso tudo na próxima aula. Agora, pessoal, é muito importante que vocês leiam o material e baixem os do files e as bases de dados que a gente vai ter na próxima aula. Bom, por hoje é só. Até a próxima.